Eu sou fã do Dr. Rui, quero agradecer sua presença aqui. Infelizmente, no nosso município, eu vejo muita gente aí diz que está ajudando aqui, ajudando ali, mas a gente sabe que é politicagem barata. Então, eu admiro o seu trabalho de verdade, porque eu sei que não é politicagem, porque o senhor está sempre ali brigando, porque não tem nada a lhe oferecer em troca. Eu não sei se o senhor vai ser pré-candidato ou não, nós vamos falar sobre isso, se o senhor é pré-candidato ou não, mas o que eu vejo, eu vou dar um exemplo do Bom Prato. Eu ouvi pessoas falando assim, mas para que isso aí politicamente não agrega em nada? Eu ouvi gente da política falando isso. Então, eu vejo que o senhor está sempre ali tentando ajudar. Quem não vai lhe trazer nada em troca? O senhor faz porque o senhor gosta e porque o senhor realmente está preocupado com os que não têm ali como se defender. E outros casos mais que eu sei que o senhor faz, que eu não posso falar aqui. Então, eu admiro demais o senhor. Quero desejar uma boa noite ao senhor, né? E sinta-se à vontade, né? O senhor se apresentar para as pessoas que não conhecem. Ele não gosta que eu chame ele de doutor, né? Gosta de que chame de Rui, né? Mas pode falar aí, Rui. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Grande Marcelo Polêmico. Um prazer estar aqui com vocês. Renata Mendonça, eu sei que você está sendo sincera quando fala isso, porque você é uma das poucas pessoas na cidade que, assim, conhece algumas nuances do nosso trabalho e sabe que realmente isso não aparece, mas sabe que é algo do coração da gente e que basta quem está lá em cima ver aquilo que a gente está enfiado, metido, as encrencas que a gente se mete, para saber que basta de saber. E as pessoas que protagonizam também certos ambientes, que nem você, né? Eu entendi e agradeço. E realmente certas coisas não trazem fama, não trazem, às vezes trazem até antipatia, né? Principalmente questão, por exemplo, como o Bom Prato, questão também de violência policial nas favelas, nos diques de São Vicente, né? Em que, de repente, o advogado Rui Eliseu é chamado de inimigo da polícia, coisa que é totalmente ficciosa, né? Porque eu já fui policial, né? Escrivão de polícia há muitos anos, conheço muitos delegados amigos meus, meu irmão é delegado, meu irmão mais velho, meu outro irmão também é policial penal, e tenho muitos amigos na polícia, então não é assim. O que a gente se insurge é contra a injustiça, é contra a bandidagem uniformizada, né? Fardada, e é por aí, gente. Muito obrigado, estou muito à vontade. Queria fazer um pedido. Me chame de senhor, chame de Rui. Tá vendo? Você, por favor. Aí, vou tentar, tá, eu prometo que eu vou tentar. Tá vendo? Ô Rui, eu sei que você vem acompanhando bastante esse caso. É o caso que hoje está viralizando na nossa cidade. E você é protagonista desse assunto porque pessoas te procuraram, moradores do entorno, do local. Eu queria que você falasse para mim sobre a rodoviária, esse projeto que o prefeito Caio Amado quer fazer na Praça Bernardino, né? Então, sinta-se à vontade aí para falar sobre esse assunto e deixando bem claro aqui que depois eu vou pedir ao prefeito que ele tem aqui o direito de resposta dele, já esteja convidado para o programa no próximo, até que ele quiser trazer o Alex, que é o técnico que se apresentou na Câmara Municipal, tá? E até eu vi a fala do senhor falando com o vereador Igor Ferreira, então sinta-se à vontade. Pois é, Marcelo, caso a questão desse projeto polêmico, né, da rodoviária na Praça Bernardino de Campos, ela é recheada de contrassensos, né, recheada de contrassensos, de coisas que não fazem sentido, e eu tenho até dificuldade de por onde começar, mas vamos começar pelo começo, né? Vou tentar resumir. A rodoviária que estava sediada no antigo centro de convenções era o local mais apropriado da cidade, é o local. E muitas pessoas pensam assim, por conta que ela é próxima ao leito, as rodovias, né? Sim. A rodovia, a entrada da cidade, ela é ampla,
ela é adequada, ela tem espaço de sobra, ela pode ser circundada, né, pelos ônibus, e bastava fazer ali uma básica, um básico reparo, uma manutenção, uma zeladoria. Não precisava nem envidar tanto dinheiro, mas dava para deixar ela jóia. Foram feitas denúncias dizendo que estava caindo aos pedaços, né, há um tempo atrás. Só que o pessoal até ficou feliz, quem fez as denúncias, né? Por exemplo, o Adelfo, você, o próprio César Matiusi, estiveram no local, fotografaram e tal. E, de fato, saiu na televisão, né, na imprensa, e, de fato, o negócio... Só que o tiro não saiu quase que no pé, né? Porque, ao invés de ele promover a revitalização do local, Caio Amado simplesmente abandonou o local, tirou de lá. E num segundo ato também, que nós consideramos insano, ele trouxe essa rodoviária para Capitão Moraguiar, uma avenida que aos domingos tem a feira tradicional ali e tem muita dificuldade de locomoção. E ele usou a rodoviária, a Faculdade Antiga, para instalar essa rodoviária provisória, arrancando as árvores, alguns dizem até centenários, eu não sei, mas de muitas décadas, arrancando árvores. Muitas décadas. Sim, muitas décadas, árvores frondosas, ele arrancou sem nenhum critério, né, para colocar os ônibus no meio da avenida, no meio ali, e isso sob ônus, né, o erário público sendo usado. E não contente com isso foi inaugurado anteontem, né? E ele fez, né, aquela costumeira, aquela profissional propaganda dele, né, tudo mais na internet. Mas o mais triste é que ele simplesmente decidiu, sem ouvir ninguém, sem ouvir a Câmara, sem ouvir os conselhos, sem ouvir pessoas que conhecem a cidade, sem ouvir a população e principalmente sem ouvir moradores do entorno da Praça Bernardino de Campos, que é uma praça histórica, que é uma praça que ainda conserva os moldes de uma praça como nós entendemos que tem que ser, uma praça onde as pessoas sentam, conversam, uma tranquilidade tremenda, crianças passando para ir para a escola, idosos, cadeirantes que usam ali para ir fazer tratamento fisioterápico na própria academia que tem ali no entorno. Casas antiquíssimas, casas que não tem nem garagem, de tão antigas que são, e os carros ficam na frente dessas casas. E ele, sem ouvir ninguém, ele decidiu que vai ser lá, bateu o pé e acabou. Vai ser lá e tudo mais. Então, aí eu falo para o senhor que, assim, já de gestões passadas, que eu achava que também era um lugar excelente, era onde era em frente ao central da Frei Gaspar. Mas sucatearam o local, as gestões passadas não pagaram, né? Não pagaram. Tá esse rolo até hoje, que seria maravilhoso para você estar colocando e deixando lá. Além disso, doutor Rui, que eu vou falar para o senhor que o senhor estava falando do centro de convenções. Para mim, o centro de convenções que virou estacionamento da Soul, né? Porque uma empresa que entra na nossa cidade, que não tem capacidade financeira, que nós que damos o subsídio enorme, tá? É tudo interligado. Como o senhor está falando de rodoviária, eu estou falando para o senhor também criar e falar, porque eu estive com o senhor quando tivemos que protocolar documentação no Paço Municipal, quando foi da Outrantur. Então, eu queria que o senhor desse uma falada sobre esse assunto, porque, no meu ponto de vista, vou falar para o senhor, eu andei indo no terminal rodoviário Tatico, da Praia Grande, tá? Que dá para agregar as duas coisas, entendeu? Um terminal, o rodoviário, e o outro, que os ônibus façam as baldeações. O centro de convenções seria ideal para isso, para essas duas coisas. Esquecendo aquele lado que é o puxadinho, que era para ser, e tinha que ser o teatro de dentro de uma cidade, toda cidade tem um teatro, mas aquele lá,
aquele elefante branco que ninguém sabe o que fazer. Então, eu queria que o senhor falasse, começasse de uma ali atrás, que o senhor veio, do Outrantur, passando para essa e dando essa pincelada nesse assunto aí. Bom, Marcelo, o que acontece na questão dos transportes é o seguinte, nós estamos nesse primeiro enfrentamento da Outrantur há mais de um ano. Nós começamos pedindo, quando nós verificamos que haviam irregularidades, e a gente precisava constatar isso, naquilo que a gente chama de fiscalização cidadã, sem ganhar um centavo, sem querer sem mandato, sem caneta, né? Porque quem deveria estar fazendo isso eram os vereadores, né? Isso. Os 15 vereadores. Nós pedimos primeiro, fizemos um pedido para o Caio Amado, para que ele mostrasse para a gente o processo administrativo que envolveu a contratação do Outrantur. O processo administrativo não é só o contrato, é todos os adicionais, toda a papelada, e ele não nos forneceu. Nós tivemos que entrar na justiça para conseguir essa documentação do Outrantur. Entramos na justiça, o juiz Taborda, o doutor Taborda, da Vara da Fazenda, deferiu a liminar, falou que ele tinha que mostrar. Ele está chicaneando no processo há mais de um ano. Ou seja, ele mostrou um pedaço que não era, depois mostrou um outro pedaço que não era, e vocês sabem, a Vara da Fazenda, São Vicente deveria ter, no mínimo, umas 3 varas da Fazenda, porque é muita coisa. Por isso que tem problema na cobrança dos IPTUs atrasados e tal, nas execuções e tal, é muita coisa. E uma vara da Fazenda só não comporta o que São Vicente tem. Isso gera uma demora muito grande. Então, a questão que já é morosa, a Vara da Fazenda, por conta dessa saturação de serviço, e ainda o cidadão chicaneando. Ele não apresentou a mesma coisa na sucessora da Outrantur, que é a Sansetur, a SOU. Nós fizemos um pedido também. Ele apresentou um contrato, no caso da Sansetur agora, tá? Ele apresentou um contrato em que a empresa ela presta os serviços de transporte para a cidade e não tem prejuízo de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, ela não tem prejuízo. Ela só tem, ela não faz parte ela não arca com um pedaço do risco. É um contrato que qualquer pessoa, não precisa ser contador, não precisa ser advogado, não precisa. Qualquer pessoa que saiba ler e tem um entendimento médio, se ler a questão da Sansetur, isso aqui não existe. Só que eles fazem tudo na surdina. Era provisório. Já passou os 6 meses, né? Sim, eles fizeram agora o edital para que fosse... Para 20 anos, que a gente esteve lá presente. O que acontece? Tem vício nisso aí. Ele não observou prazos. Então, o que acontece? Eu tenho conhecimento, não estou atuando nesse processo, mas tenho conhecimento que cidadão entrou com uma impugnação disso, dizendo que ele não obedeceu o prazo, os prazos legais para o edital, para outras empresas comparecerem, ou seja, para que se fosse a própria Sansetur mesmo e acabou. Gente, isso é ilegal. Então, foi ajuizada essa impugnação, está nessa situação, tem 2 processos que ele está chicaneando, estou aguardando. Nós estamos preparando tudo na realidade para entrar com um pedido de providência, uma coisa mais forte. Forte, né? Porque até agora, nesse momento, eu vejo que sempre o senhor faz uma coisa, faz uma pontuação em cima dele, faz uma outra, e tipo assim, eu acho que faltou assim um pouco de respeito até pela sua pessoa, né? De tudo que você anda fazendo. Você não está pedindo nada que não seja... que é fora de normal. Direito nosso. Direito do cidadão vicentino, dele saberem pelo menos a verdade. E aquilo que a gente vem pedindo... falta de respeito com o doutor Rui, que está pedindo, e com a população, porque a população nunca sabe de nada. Quando vê, já está enfiando goela abaixo. Então, Renata, mas o que acontece? Aquilo que a gente vem tendo conhecimento, a gente vem divulgando, né? Amplamente divulgado. Agora, veja, essa questão dos transportes é o maior escândalo que já passou na cidade de São Vicente, Outrantur e Sansetur, o maior escândalo de irregularidades, tá? Ao que me parece, e eu estou aqui fazendo uso da minha liberdade de expressão, não estou apontando, mas pelo que eu vejo, como advogado que está nessas 2 demandas, o porquê que ele não quer mostrar que ele está demorando e não mostra a
a documentação. São Vicente, as questões da cidade, elas giram muito em cima de polêmica. No seguinte forma, Renata, passa uma semana, 2 semanas, aparece uma outra. Aí e o povo vai esquecendo. Vai esquecendo. Só que o caso dos transportes, teve gente que já falou para mim, eu sabia que ia terminar em pizza. Não está terminando em pizza. Não. Demora. A gente vê o caso, por exemplo, lá do governo federal, do ex-presidente, as coisas estão estourando agora. Coisas que estavam rolando há 1 ano e meio atrás. Então, quem acha que a coisa não vai acontecer, a casa uma hora vai cair. Porque a justiça é lenta, né? Mas uma hora cai. Uma hora vai cair. É que assim, ó, doutor Rui, o que me espanta mais de tudo isso é a gente ter uma Câmara Municipal omissa. Por que eu vou falar? Eu sei que o senhor passa mal. Eu sei porque com o seu direito, que o senhor tinha, acho que era 5 ou 10 minutos, para o senhor explanar aquela sensação de falar, né? Se fala a verdade, fala aquilo, o vereador vem e fica te interrompendo. Aí tem uma fala que ele fala, o senhor está me ameaçando? Desculpa, mas eu tive que dar risada. Eu dei risada também. Eu vi que você riu, Renato. Tá no vídeo. Doutor, quando eu fui ver seu vídeo, eu tava lá atrás. Falei, gente, eu tô aqui no vídeo do doutor Rui, eu dando risada, misericórdia. Não, eu vi que você riu da situação, porque é cômica. Era cômico. Seria cômica se não fosse trágico. Absurdo. Mas sabe o que acontece? Mas, Renata, Marcelo, isso aí vai carregando um outro assunto. Eu tenho para mim que o vereador Igor Ferreira, se ele estiver nos escutando, uma boa noite para ele, eu tenho para mim que ele ficou tão preocupado de eu entrar num caso que realmente não seria pertinente, que é o caso do Bom Prato, né? Ficou tão preocupado que ele quis a todo custo caçar minha palavra, pouquíssima, que é uma palavra, quando você pega, você sempre faz uso da palavra, Marcelo, nas audiências públicas, eu sei. Lá, é muito importante, e a sua palavra sempre tem sido também relevante e pertinente, mas Obrigado. Ele ficou com tanto medo, é o que me parece, que ele quis atrapalhar, até falar que eu estava ameaçando. Ameaça, como que eu estava ameaçando ali? Eu não entendi, eu falei, pô, isso é uma calúnia, vereador. Aí Entendeu? você viu quando ele falou, o senhor tá, isso é uma calúnia, o senhor falando, aí o outro vereador tomou o partido de querer falar para tentar, né? Quem é o outro vereador? Que estava do lado, acho que o Pereto. O Pereto, Aí que eu dei até risada, que na semana, me parece que o canal Seu Madruga pegou as Foi. O Seu Madruga, eu não sei quem é o Seu Madruga, ele é um pseudônimo que a pessoa usa, mas ele fez um vídeo muito engraçado, né? E ele bateu na cara do Igor assim, com a cara de espanto. Colocou aquelas musiquinhas e tudo, né? E aí a gente que fala assim, as pessoas falam que eu sou, dentro da cidade, sou um cara muito polêmico, que o senhor é muito polêmico, que a Renata é muito polêmico. E se a gente for falar para todo mundo, a gente não é que a gente é polêmico. A gente só fala uma verdade que o povo não consegue falar. Dos apontamentos que você vê. Uma Câmara Municipal que ficou 1 ano parado. Só abriu para fazer a inauguração, fechou para recesso. Né? Aí você vê, a gente fala de rodoviária, a gente fala de ônibus. Aí, uma coisa muito importantíssima, que aí também é dentro desse contexto, e eu não vejo, de verdade, eu só vejo os vereadores, o que eles mais se apresentam, ou eles fazem aquelas brincadeiras de põe a mão na cara, fecha o vídeo e aparece o asfalto. Aí o cara fala para mim que asfalto é dignidade. Vereadores, vou falar um negócio para vocês. Dignidade é o cidadão conseguir levar o sustento para sua casa, sabe? Que não é isso que não fazem. Eu vou passar para o senhor até essa fala, estou falando de sustento. A Renata, a gente estava conversando sobre esse assunto, porque a preocupação de todos era o Bom Prato. Eu vou falar para o senhor do Bom Prato. Eles têm que tomar vergonha na cara e parar de fiscalizar asfalto e fiscalizar o prefeito, que é o trabalho deles.
Você está coberta de razão, Renata. Mas você é tá isso, ficam coberta de lá olhando razão. asfalto. Pelo amor de Deus. Vereador não é para fazer zeladoria, fica fazendo videozinho de zeladoria. Vereador é para fiscalizar os contratos da prefeitura. O que falta nessa cidade é vergonha na cara. Sim, eu acho até que quem se propusesse a concorrer a prefeito, a vereador, principalmente a prefeito, deveria, eu não sei se eu estou falando uma bobagem, eu creio que não, eu não sou assim político para ter esse conhecimento, não sei se teria governabilidade, que eles dizem, mas não quero saber. Deveria assinar principalmente o vereador, deveria assinar um termo público no cartório, dizendo que de modo algum ia se utilizar de algum cargo comissionado que o prefeito desse para ele. Perfeito. Porque eles viram um conluio. Todos os vereadores têm cargos na prefeitura, a maioria, vamos dizer assim. Não, todos. Então, pois é, isso... Como é que eu vou falar contra alguém que alguém está empregando gente que é meu assecla? Então, né? Eu queria fazer uma pergunta. Eu estive na audiência sobre a rodoviária. Na verdade, eu fui até lá porque eu não tinha uma opinião formada sobre o assunto. Mas você também foi convidada porque você foi como autoridade da cidade. Não, eu fui convidada, mas assim, eu não tinha uma opinião formada, porque a princípio eu falei, será que vai ser bom? Será que não vai? Eu falei, vou lá ouvir, porque eu não tinha uma opinião formada. Claro. Quando eu comecei a assistir, eu fiquei tão triste com aquele pessoal que mora naquela pracinha. De verdade, doutor Rui, eu fiquei com vontade de chorar quando eu vi aquelas senhorinhas falando para as outras pessoas ali, pedindo para ir falar por elas. Se eu morasse naquela praça, eu ia montar uma barraca ali, ninguém ia me tirar de lá. Eu ia acampar lá, eu queria fazer rodoviária, que eu ia colocar um acampamento ali. Domingo vai ter um piquenique lá, dá um pulo. Eu vou, com certeza. Porque, assim, eu achei... Só não vai fazer churrasco. Talvez uma fogueira, porque se estão fazendo no jardim da praia, eu não posso fazer na praia. Tem que ter isonomia, tá certo? Eu sou dessas. E eu queria fazer uma pergunta, doutor, que algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. O prefeito quer enfiar essa rodoviária goela abaixo. Se a Câmara falar não... Eu sei que não vai falar, porque eu acho que aquela audiência foi só papo furado, só para falar assim, estamos aqui para ouvi-los. Eu tive essa impressão. Mas vamos supor que o prefeito queira enfiar a goela abaixo e a Câmara falar não. O que acontece? Cara, eu mudo de nome. Eu sei que eles não vão fazer, eu não acredito que façam. Mas algumas pessoas têm essa dúvida. Tá, se a Câmara falar não e ele fala sim, a Câmara tem instrumentos para acioná-lo perante o Poder Judiciário. Porque aí está havendo um desrespeito de um poder para o outro. Se ele tem que submeter a Câmara e a Câmara não aprova, o Legislativo não aprova e ele vai bater o pé, isso já não é mais governo, isso é uma ditadura, uma arbitrariedade. Então, gente, depende da Câmara também, não é só do prefeito. Sim, a Câmara é o Legislativo, é o Poder Legislativo. Então, se ele não seguir a Constituição, né, ele vai simplesmente responder perante o Judiciário. Isso pode até dar um afastamento. Perfeito. Eu já deixo falo para todos, que para mim, que nem um vereador está acontecendo agora com alguns vereadores, mais ele sabe de quem eu estou falando, que chega no terceiro ano de mandato, ele vira oposição, né? É triste isso daí, para querer, e muitos querendo enganar o povo. Muitos achando que, assim, doutor, é bom até fazer essa pergunta, e dando uma... Porque o povo não sabe que aquelas emendas impositivas de dentro da Câmara, que não vem de deputado, as pessoas não sabem disso, que esse dinheiro é um dinheiro que é nosso, que era para ir direto para o cofre. Aí eles fazem as rachadinhas entre eles, 50% daquilo tem que ir para a saúde, e 50% eles colocam, eles dão para quem eles querem. Eu quero para aquela associação, eu mando para lá, eu quero para o armamento da GCM, mas eles estão trabalhando com o nosso dinheiro. E aí eles mostram para a população que foi dele da onde? Qual o dinheiro que ele arrumou para ele poder estar falando aquele assunto? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso, porque é impressionante como as pessoas conseguem, né, tentar manipular o povo. A gente já vê pela manipulação esse pessoal que está de amarelinho. Eu nunca vi primeira cidade do Brasil que eu vejo que a zeladoria da cidade
vez de estar na mão de pessoas, de secretarias mesmo, de secretários, está na mão dos vereadores. Aí ficam fazendo selfie todinha. Hoje desobstruímos o buraco, passamos hidrojato e vácuo, olha, trocamos a lâmpada, pintamos a guia. Marcelo, o que acontece é o seguinte, o que eu tenho percebido é que a política de São Vicente, ela é pautada, ela é recheada, ela é toda ela, praticamente, com algumas exceções, mas bem raras, que eu nem lembro de aqui, mas vocês devem saber, sei lá, por isso que a gente não pode generalizar, pela incoerência. Os políticos, o próprio prefeito, vereadores, eles perderam noção daquilo que é ilegal, perderam noção da legalidade. Você vê, por exemplo, vereadores, agora há pouco, na Páscoa, distribuindo ovos de Páscoa. Com o rostinho. Com o rostinho deles. Isso é crime eleitoral. Distribuindo santinho, bombom, outro... Olha, achando que não, ninguém vai falar nada. Cuidado que o bicho pode pegar para eles. Não agora, mas já foi filme. Eu tô sabendo já que tem gente que já filmou. Não precisou nem gente filmar, Marcelo. Tá na internet, o cara publica, o cara... Parece aqueles caras que tiveram no 8 de janeiro, que eles estiveram lá quebrando tudo e ainda fizeram um selfie ainda. Olha, eu quebrei. O que eu acho, assim, doutor Rui, é mostrar isso na internet. É mostrar a pessoa que está em estado de pobreza. É verdade. Cesta básica, dando leite. Aí tem vereador que vai na internet e fala assim, tu não faz nada. Eu vou lá, eu dou cesta básica. Pelo amor de Deus. Que absurdo, a pessoa não tem coragem de falar isso. Coragem de falar isso. É sem noção. Porque faz só para aparecer. Não, para aparecer, Renata, mas não é isso. É o que eu falo, doutor Rui, de verdade. Se o povo não tomar vergonha na cara, eu vou falar desse jeito. Desculpa se alguém se achar ofendido, mas se a gente não tomar vergonha na cara e parar de ficar pegando R$50 e R$100, o meu celular, se eu mostrar para vocês, eu sou conselheiro municipal da saúde, é 0800. Toda hora tem uma mãezinha falando de autista, tem um outro pedindo uma vaga no hospital, eu mostro. Eu tenho uma mãezinha aqui, Janaína. Boa noite, Janaína. Eu ainda estou no caso da tua filha, já passei para o médico. A criança há 4 anos não sabe, ainda não fala. Marcelo, Maurício dos Santos e Eliton Godoy estão falando para você deixar o doutor Rui falar que o convidado é ele. Já sei quem é, o Godoy. Então. Um abraço, Godoy. Marcelo, essa situação que você está falando aí, das 9 cidades que nós temos na nossa região metropolitana, São Vicente é a mais antiga, é a mais bonita, tem as praias melhores, é a que tem a história mais rica, a história, a memória, o aspecto arqueológico, o Porto das Naus. A coisa realmente começou aqui, né, por assim dizer. Mas é a cidade que, quando o pão cai, a manteiga cai para baixo. Eu sempre falo isso. Sabe por quê, Marcelo? Sabe por quê, Renata? Porque, infelizmente, a gente... o povo é um povo precisado. Nós temos as comunidades, temos os diques, temos as comunidades da área continental que são tão precisadas. Largadas. E, de repente, uma comunidade consegue eleger um vereador. E o vereador, que veio da comunidade, ele entra e faz aquilo que não deve. Entendeu? Nós temos vereadores aí respondendo por rachadinha, inquérito policial, que foi eu que denunciei. Isso, tá? E está esperando até hoje. Sim, mas tá rolando, tá? Tá rolando. E o que eu quero dizer é o seguinte, esse papo, a política de São Vicente, infelizmente, é muito incoerente. Esse papo de que a favela venceu, e não sei, favela não venceu coisa nenhuma, quem venceu foi o cara que está com a moeda no bolso e o cara que continua indo trabalhar de bicicleta, faltando grana para comprar comida, faltando grana até para condução, vai de bicicleta, aqueles às vezes que conseguem comprar um carrinho, né? E assim, mas mesmo assim é uma cidade que se chama
talvez equivocadamente, conservadora, porque é enganada. Eu prefiro achar que posso ser bem sincero? Eu não digo de jeito nenhum que o Vicentino não tem vergonha na cara. Eu falo que o Vicentino, muitos são enganados. São enganados pelos que são mais próximos que eles e que são os asseclas, os puxa-sacos de certos políticos que fazem com que esse Vicentino pobre acha que o cara é o bambambam e vota no cara e elege o cara. Às vezes nosso povo acredita, doutor. Acredita, Renata. Isso. Acredita. Vai lá, acredita, aí toma ali uma lambada. Aí acredita no outro, toma ali outra lambada. E assim vai indo. Por isso que o trabalho de vocês é tão importante, porque vocês mostram a realidade e mostram a verdade. O Vicentino ele precisa saber a verdade. Nós, lá no canalzinho que a gente tem, ao pé do ouvido, canalzinho que é maravilhoso. Já fui chamado. Sim, né? Você esteve lá. Renato ainda vai estar no dia. A gente procura mostrar a verdade. E nós somos pouquíssimos, é trabalho de formiguinha. É verdade. Porque tem gente que tem dinheiro para pagar assessores, pagar cabos eleitorais, pagar assessores para mexer na internet. Aí você vê o cara, ele faz uma live, tem mais de 1000, mas às vezes é tudo robô. Mas enfim, e a gente, nós não temos cargo. Nós não temos rabo preso com ninguém, graças a Deus, mas nós fazemos as nossas coisas. Eu vou para o meu celular, no celular velhinho, e faço as minhas coisas. Patrícia me ajuda a fazer as lives. A gente vai fazendo da gente mesmo. A Patrícia sempre te acompanha, sempre está junto ali. Acompanha, levanta na câmera, dá os gritos. É tipo o Moranguinho do Nordeste. Até pra guerra ela vai comigo. Moranguinho já do Nordeste, Ô, Renata, vê aí as perguntas e boa noite para o pessoal aí, por favor. Tem bastante gente aqui. Tem bastante gente aqui. Quero agradecer a todos, né, que estão aí. Sabrina online, dando boa noite, Bianca, canal ao pé do ouvido, Patrícia, Márcio, Vitor, ponto conversando, Vitor Amaral, doutor Rui é o melhor, Rogério, doutor Rui é top demais, doutor Rui é sem palavras, um homem ímpar, Felipe Lima falou, a Nath já vem causar aqui. Obrigado, Felipe, abraço. Marcelo Polêmico faz uma carne como poucos, ele só não quer fazer meu churrasquinho lá, onde ele falou que não pode fazer. Danilo Nobres falou, doutor Rui, ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Parabéns pelo podcast, Marcelo e Renata, Maurício Eriton. Maurício Eriton, o Polêmico já está deixando o doutor Rui falar. Olha, tem gente aqui, Maurício dos Santos, Marcelo para prefeito de São Vicente. Misericórdia, meu filho. Que isso, Pô, tu fala misericórdia? Misericórdia. É isso, né, Marcelo? Pelo amor de Deus, você tá achando que eu não tenho capacidade para isso? Olha, tem gente aqui onde fica São Vicente. Meu filho, vem para cá, cidade maravilhosa. Chama, Mátrio. Espaço Amigos da Cultura. Passei aqui só para ver os comentários. Merharabi, passei para ver o circo pegar fogo e ver se realmente tem polêmica. Grande Saladinho. Está trazendo mais polêmica do que o apresentador. Olha, Jesus, não devia nem ter lido esse comentário que eu sei que vai dar confusão. O quê? Nada, deixa para lá. Doutor Rui, o senhor tem pretensões políticas? Danilo Nobre está perguntando. O senhor é pré-candidato? Eu sou pré-candidato ao Legislativo de São Vicente. E já coloquei meu nome também perante o meu partido, que é o PSOL, tá? Que, aliás, eu me orgulho de ser do PSOL, porque, vamos falar um pouquinho de política, porque o PSOL, ele é a única bandeira que não tem escândalo em São Vicente, eu não vi. Então, se é de esquerda de verdade, pronto. Mas, assim, ali quem decide é o coletivo, né? É horizontal a coisa, não vem de cima para baixo como os outros partidos. Então, ali, eu já disponibilizei meu nome, tanto para o Executivo como para o Legislativo. Para o Legislativo eu quero. Parabéns. Né? Mas a gente, é uma missão nossa, ir para a guerra, para tentar fazer alguma abraço, coisa. Mingão, ó. Marcelo, vê aí, quais são mais perguntas que tem aqui? Tem uma bem polêmica, que isso daí, essa é bem polêmica. Manda. Essa daí é bomba. Vamos ver. Entendeu? Bomba. Lixão do jockey. Ai, meu Deus. Olha, gente. Brincadeira, né? Marcelo, Renata, eu me criei no jockey. Aí. Porque
às vezes eu falo, a Patrícia, qual foi assim e tal. Foi... Armando Vitório Bey, o Coelho com a Vila Fátima também ali atrás, o Pissarro. A Denise falou que o voto dela é seu, doutor Rui. Um abraço para Denise, um abraço, obrigado pela estima. A questão do Jockey, para não falar muito, né, não quero falar muito, a questão do Jockey é o seguinte, é a degradação, é o presente que Caio Amado dá a um bairro que já foi por muito tempo o maior colégio eleitoral de São Vicente. Caramba. Um bairro que já elegeu pessoas conhecidíssimas, vereadores, deputados, independente daquilo de como foi o mandato, mas pessoas. O Armando, um celeiro de deputados, vereadores, prefeito, né? Armando Vitório Bey. E o presente que Caio Amado dá é operar um lixão ali, um desrespeito total aos moradores, degradando a natureza, tem um condomínio bacana, fica do lado, que coladinho, tem que conviver com rato, com mosquito, com poeira o dia inteiro. É lógico que eu não fui a pessoa que fez a denúncia, que ajuizou alguma coisa e tal, mas já esteve lá a deputada Solange Freitas, esteve lá o Gil do Conselho, que eu acho que é pré-candidato, esteve lá, fizeram, né, uma situação de denúncia e tudo, que é muito bem recebida, né, parabéns a eles. Mas a coisa não pode ser esquecida. Nós fizemos a nossa denúncia no Ministério Público e foi juntado no inquérito civil, né? Nós temos conhecimento que Caio Amado recebeu uma decisão do Ministério Público para parar de operar o lixão. Primeira coisa, enquanto não demonstrar os documentos que ele não mandou, deu 30 dias para ele mostrar os documentos, ele não mandou um pedaço de documentos e, como sempre, está chicaneando lá também. É um pedaço igual aos outros. Chicana. Chama-se chicana. Você fazer o processo perder tempo. E lá, ele teve um prazo e ele continua desobedecendo a determinação do Ministério Público. No domingo de Páscoa, um cidadão de nome, acho que Marcelo Santos, fez uma postagem, mas escrachando que os caras estavam fazendo isso. No dia de Tiradentes, outro cidadão, o Andrade, qual o nome? O meu amigo, tá? Ele também fez uma postagem. Nós fizemos as duas comunicações no Português Claro. Caguetamos 2 vezes para o promotor da CAL, que é o promotor, está de férias, estava de férias agora há pouco tempo. E avisamos, estamos esperando. A CETESB também, nós fizemos uma denúncia, e a CETESB mandou uma cartinha para mim dizendo, olha, em outubro do ano passado, ele falou que ia retirar. Mas nós acreditamos. Por que o pessoal fica sabonetando essas coisas? Eu acho muito estranho. Eu vou falar para então, é o presente que ele deu para o Jockey, Marcelo. Então, é o presente que Caio Amado dá para o Jockey. A gente não tem um vereador que se titula o vereador do Jockey, o seu Jatobá? O vereador Jatobá, eu não tenho conhecimento de alguma interferência nele nisso. Nem ele, nem os outros 14. Desculpa, mas o vereador é da cidade. Ele é eleito talvez por um bairro, alguma coisa, mas ele é da cidade. Cadê a Câmara sobre o lixão? Não, e outra coisa, o que é essa Tem gente que não sabe nem onde é o Jockey, o pessoal da Câmara. Mas o que é essa empresa que agora de separação de detritos, sei lá. O senhor sabe disso daí, Veja. Que foi agora? É dentro do Jockey também, né? Que foram pedidos os documentos dessas empresas e até onde eu sei, que eu estou acompanhando, não foi juntado na integralidade. Então está havendo chicana nisso aí também e a gente precisa fazer realmente um barulho. Eu acredito que o Jockey deveria, principalmente aquele pessoal do condomínio, deveria... sabe o que acontece? É que às vezes o político fala, olha, resolvemos, uma grande vitória e tal, e não é nada disso. Eu só acredito vendo, eu não acredito mais em político, não acredito. Com todo respeito, não acredito. Quando fala a questão, por exemplo, aí da rodoviária, a SEV, que foi feita lá pelo vereador Igor, não, nós mandamos, eu não me contei, eu quis ver o ofício que ele mandou. E ele mandou, está lá a cópia, eu tenho a cópia e tal, porque eu quero ver o papel. A Solange Freitas, ela disse que teve uma
uma vitória, né, na questão do Bom Prato, Isso, que conseguiram 2 caminhões, depois conseguiram mais 2 caminhões, depois conseguiram que vai ter Bom Prato no Jockey, vai ter Bom Prato não sei aonde, tal. 300 marmitas no Jockey. Tá. Só que nós queremos saber, quem tem fome, não tem como ficar esperando. Acabou com aquele pessoal que estava comendo, um crime contra os direitos humanos, perpetrado por Caio Amado, comemorado pelo Igor Ferreira, que desde 2017, ele mesmo disse que estava... Me fala aí, se eu vi uma postagem do senhor, que o senhor falou assim, que não entendeu a cabeça, ou o Igor deve ter irmãos gêmeos com outra parte, porque um lado ele fala de 2017, Sim. foi eu sou o pai da criança. O Bom Prato tá saindo aqui porque eu bateu no peito. Desde 2017 que ele está lutando para fechar o Bom Prato. Para tirar o Bom Prato do centro. Uma força, ele fazia piquete que os lá na comerciantes frente, não aguentam mais. Sabe quem elegeu ele? Todos os comerciantes votaram nele? Não. Será? Não. Aí o que acontece? Aí daqui a pouco eu vejo o senhor falando que ele chega agradecendo a Solange Freitas por ela ter conhecido. Não só agradecendo. Foto junto, alinhado, conunhado ali, conluir não é uma palavra feia, não, mas junto. Junto. E eu queria te perguntar o seguinte. Agora eu que sou o chefe. Agora é o chefe? Não, desculpa. Deixa eu perguntar. Pergunta. Pô, nós fizemos, com todo respeito, primeiro que ela é uma mulher, segundo que ela foi bem votada, a gente tem que respeitar. Sim, verdade. Perguntei para Solange Freitas na internet, né? Fiz um vídeo, teve 600 visualizações só, mas para mim é muito. Falei, Solange, deputada, explique essa incoerência, porque no caso do Bom Prato, a senhora era a mocinha, o Igor Ferreira e o Caio Amado eram os bandidos. E agora vocês estão juntos. Que incoerência é essa? Quer dizer que quem era vilão virou mocinho e agora está tudo junto e agora ele... Foi por isso que talvez ele tenha interrompido a nossa fala lá na audiência, eu não sei. Mas é uma incoerência muito grande, eu quero que ela explique a questão do Bom Prato. O PSOL fez um pedido, acho que anteontem, para a Solange Freitas informar. Eu quero ver o papel, o pessoal falou, quero ver o número do processo, porque falou que teve uma vitória, a gente recebe com alegria, né? Sim. Mas eu quero ver se ela respondeu, eu ainda não tenho essa informação, mas eu espero que ela tenha respondido ou que responda, né? Quando ela responder, eu vou divulgar. Eu abordei ela e o Gil no shopping, né? Comentei com ela sobre esse assunto. O doutor Rui tá meio chateado. Gente, meio chateado sobre esse assunto, porque qual era a sua particularidade com o Igor, e ela deixou bem claro que assim, o Igor é meu amigo, e só isso, não tem nada a ver uma coisa com outra. Aí eu falei, mas você precisa responder o doutor Rui, porque ele que fez esse questionamento e colocou na internet. Eu não sei nem se ela lhe respondeu sobre isso, né? Sobre esse caso. Porque tem muita coisa que, assim, todo mundo festeja uma coisa que deu certo, né? Aí, quando dá o contrário, ninguém se manifesta. Aí tu fala, mas por que tu tá falando isso, Marcelo? Porque vários vereadores falaram que era o pai da criança porque se foi para Itecri... Do México, porque fui eu, indicação minha. Ninguém imaginou que o Bom Prato, alguém ia se manifestar que era contra a retirada do Bom Prato dali. Todo mundo achou que todo mundo vai ficar feliz. Porque eles não estão nem aí para quem está passando fome e para quem não está. Porque, doutor, é o seguinte, as pessoas, tem gente que vive num mundinho ali, não sai do centro, não sai daqui, não sabe o que é uma favela. Tem gente que não... mas tem gente passando fome? Não tem gente passando fome. Eu sei que tem gente passando fome, porque as casas que eu entro, tu vai lá, abre a geladeira, não tem nada, tem água. Se tiver. Então, tem gente que ainda acha que assim, não existe miséria, não existe fome, e tá aqui do nosso lado. As pessoas tinham que tirar o bumbum do sofá e dar uma voltinha para ver que tem gente passando fome, sim. Que não, Cid de Araújo ali, né? Tem muito lugar, doutor. Os lugares que eu entro,
como conselho tutelar, que a gente vai fazer visita, a gente vê ali a realidade, que tem gente que não tem a mínima noção do que é isso. Ah, mas tem gente que não tem dinheiro para comprar um pão? Tem. Mas as pessoas não têm noção disso. As pessoas não têm a mínima noção do que acontece ali, ó, do lado, aqui, ó, é 10 minutos, tu sai daqui é 10 minutos. Vai lá dar uma olhadinha como Renata, o México 70, ele abandonado, como a Cacheta é abandonada, como Pissarro, Sambaiatuba, Fazendinha, Vila Nova Mariana, lá no fundão, lá, eles precisam muito mais do que 300 marmitas. Sim. Entregam-se 300 marmitas e tal, porque a questão é que o Bom Prato ele servia refeições, ele não entregava marmita. Acabaram com essa dignidade de alguém precisado entrar no Bom Prato e comer uma comida boa. Isso aí foi por causa da pandemia, né, doutor? Mas já acabou faz tempo e continua entregando marmita. Só está entregando marmita agora, Renata, na Itecri, porque não tem lugar para você, você comer. Então, só que comemoraram tanto isso, Marcelo, e como se tivessem ganhado o Oscar. O prêmio Nobel dos direitos humanos. Quando a gente sabe que isso daí, é lógico que 300 refeições entregues é muita coisa, uma boa coisa, mas está longe de resolver os problemas, né, das nossas comunidades. E agora o pessoal que fica ali e que usava o instrumento, o aparelho do Bom Prato, ficou sem. E agora a deputada fala que houve uma vitória e a gente precisa saber quando. Quero saber quando, então, como. Eu mandei o convite para a deputada, tá? Mandei já via WhatsApp, né? Para ela ser convidada aqui no programa, para ela poder responder à população, que há muito questionamento sobre isso. É na linha amarela? Aonde na linha amarela? É mais próximo do centro? Não é? Mas no Jockey, qual estabelecimento que vai se abrir? Aonde vai se entregar lá? A Itecri vai se permanecer? É 300 ou vão aumentar as marmitas? Isso é uma coisa. Mas eu falei para a deputada, que eu sei que ela não tem emenda esse ano, tanto ela como os outros que se foram eleitos agora, que é da Baixada Santista, que fizeram essa mesa que nem a gente está fazendo agora, para discutir o Bom Prato, né? Mas aí eu fiz um questionamento com ela e falei, deputada, tem que ir mais abaixo do que isso. A gente tem que ir no alicerce, não no telhado. Ela, mas como assim? Fundo social, pegar essas pessoas em estado de rua, saber a necessidade de cada um. Aí você vai falar assim, Marcelo, mas por que você está falando isso? Porque eu fui fazer fiscalização junto com, mandar um abraço aqui ao meu amigo Chinha, né, o adjunto, mas naquele dia ele estava como secretário, né, do SEDES, e fui ver uma casa de passagem. Eu fui como conselheiro municipal da saúde, porque isso daí abrange, se o cara cai, entra na saúde, certo? E aí eu fui lá e deparei com situações que, tipo assim, não é gente que é drogada, não. Não é gente, é pessoas que conversaram comigo lá e falaram para mim, Renata, que eu estou aqui porque eu não tenho condições de pagar um aluguel. Eu falei, tá bom. Qual é o seu trabalho? Cara, tinha um outro, o cara falou, sou inspetor de qualidade. Olha só. O outro falou que era jardineiro. O outro falou que era pintor. O outro falou que era controlador de acesso. Aí eu pergunto isso, por que o Fundo Social, por que o SEDES, não aproveita essas pessoas que moram nesse local, que não conseguem um emprego, entendeu? E ajuda. Ó, você está morando aqui, eu estou precisando de jardineiro. Poxa, uma vez eu falei para uns vereadores, vou falar para o senhor, São Vicente, o déficit de IPTU que pessoas que não pagam é enorme, certo? Aí eu falei assim com alguns vereadores, por que vocês não fazem um anteprojeto de lei e levam ao prefeito que as pessoas como que eu vou falar para você? Que as pessoas
estão desempregadas, mas elas querem quitar o seu IPTU, as dívidas. Você é pedreiro? Tem vaga. Você é eletricista? Tem vaga. Cara, seria um projeto, fala para mim. Marcelo, o problema é que não querem resolver a situação, é só papo fala furado. Aí, doutor. É vontade política, Rui, exatamente o que ela está falando. É papo furado, não querem resolver. Não tem vontade política. Olha minha irmãzinha Lúcia Rocha, um beijo, minha irmã. Rui, o Bom Prato, o nome é Bom Prato, não é Boa Marmita. É isso mesmo. Exatamente, pois é. Tem uma pessoa aqui, Sérgio Neri, o senhor responde, por favor, porque... Pois não. Aonde no centro, aonde tem gente que necessita do Bom Prato no centro da cidade? Eu gostaria de saber se o Sérgio Neri ele é realmente de São Vicente e se conhece a cidade, porque as pessoas que usavam as 1.800 refeições do Bom Prato, que era 1.500, era 1.500 almoço e 300 café da manhã, né? Eram pessoas que não eram só moradores de rua, eram pessoas do comércio, eram idosos, eram aposentados, eram pessoas que moravam ali no entorno ali da Catarina, no entorno do Cachapuã ali, né? E usavam o Bom Prato, e muitos ali que usavam o Bom Prato, pessoas que vinham procurar emprego na cidade, sim, que vinham da área continental. Aonde então que as pessoas do Bom Prato, é só ele se recordar se ele passou pela Ipiranga e viu a fila das pessoas utilizando. Sempre. Então está respondida a pergunta, meu amigo Nery. Eu vou fazer aqui. Não, Renata, vai você, continua aí. Pode perguntar aí, que eu vou olhando aqui. É tipo assim, eu quero mandar até um beijão, que é uma irmã, que eu tenho de coração, assim, é uma pessoa maravilhosa, tu conhece também, a Lúcia Rocha. Lúcia Rocha. Que mulher espetacular. Uma irmã, também já fui lá ajudar ela na cozinha, cortar para fazer o sopão do pessoal. Olha lá, doutor Rui, hoje deparei com um homem com uma situação de rua agonizando de fome. Como eu estava caminhando, bati em um apartamento e prontamente o porteiro socorreu. Que triste. Né? Pessoas em situação de rua têm direito constituído para onde vai esse direito. Só que para muitos esses são vagabundos. Então, Lúcia, que nem eu falo para ti, nem todos são os vagabundos. São as pessoas, doutor Rui, que é o que eu me deparei na casa de passagem, porque a gente... A Lúcia falou que ama vocês, estão puxando o saco dela. Não, mas é que ela é demais mesmo. Um abraço para a Lúcia Rocha. Sabe por quê? Mas Marcelo, o que realmente a pessoa quer dizer quando atribui o vocábulo de vagabundo para alguém? Cada pessoa é uma pessoa. Eu acho assim, direitos humanos são para todos. Para todos, até para mim, eu falo. Até para mim. Tem vagabundo, porque tem uma amiga sua aqui que perguntou aqui o que o senhor ia falar do posicionamento do vereador Thiago Pereto. Mas deixa eu acabar falando. Não, é que ele falou vagabundo. Conforme tá. Qual é a pergunta, então? Não, o pessoal falou o que o senhor achou. Entendeu? Eu achei. Você está falando do discurso do Pereto, da palavra do Pereto ontem, né? Foi uma. Então vamos lá. Thiago Pereto, uma pessoa que eu conheço, que me respeita muito, eu o respeito também. Já estivemos juntos em enfrentamentos aí difíceis aí há um tempo atrás, ele sabe disso. Sim. Mas a palavra do Pereto foi totalmente infeliz ontem. Foi desrespeitosa com o povo de São Vicente, foi desrespeitosa com quem estava na audiência. Ele falou talvez sem pensar, ele precisa se retratar. Eu sei de pessoas que estavam ontem, que deixaram seus afazeres, tiveram que readequar o seu trabalho para estar presente, principalmente os interessados, que são os moradores, idosos, aposentados, e, por exemplo, pessoas como a cidadã Daniela, né? Ela tem um nome estrangeiro que eu não me lembro agora, não sei falar, que ela trabalha no transporte também, ela teve que readequar, teve que sair correndo de lá para poder chegar no trabalho. E ela foi lá.
A ideia que passa quando ele diz que quem vem 2 horas na cidade é porque não trabalha, na audiência porque não trabalha, ele foi extremamente infeliz. É uma coisa que a gente não gostaria de ver um vereador falando isso. Eu não tomei aquilo para mim, até porque eu acredito que ele não falou para mim, tá? Também se falasse, eu também não iria tretar com ele, eu acho horrível tretar com o vereador e tal. Eu acho que isso daí desvia o foco, sabe, Renata, daquilo que é mais importante no caso da Câmara, que é a própria questão da rodoviária, o projeto nefasto do prefeito Caio Amado. É verdade. Então, eu lamento o posicionamento do Thiago Pereto, que ele se retrate, fala, olha, gente, eu falei, não sei, de alguma forma ele se retrate, mas assim, foi muito triste, né? E a gente tem visto isso de vereadores aí. Outro dia, o outro vereador teve uma atitude machista também. Vão lavar uma panela? Pois com a mulherada. Se ele fala isso para uma Patrícia, para uma Renata, eu acho que talvez ele tomasse os 2 pés no peito, entendeu? Porque até eu tenho. Nós estamos no século XXI, meu amigo. Estamos mais nos anos 80, não. Tem uma outra coisa aí, um agravante disso, que não é a primeira vez desse vereador. Sabe por quê? Quando fizeram o protesto aqui, lembra da Covid, que se fechou o comércio? Uma das comerciantes, o nome dela, vou mandar um abraço, da Cíntia, ele falou umas poucas e boas que eu não vou falar, para ela. Ele deu uma sorte que o marido dela chegou depois. Já pensou? Porque se ele... Já pensou? Aí ia dar. Aqui tem a Elisa... Sabe o que acontece, doutor? Infelizmente, a maioria dos homens, eles foram acostumados, foram criados entendendo que a mulher nasceu para obedecer. Eu fui criado assim, Renata, eu sou sincero. Mas o senhor é mente aberta, mas infelizmente hoje em dia ainda é assim. Aí o que acontece? Hoje eles encontram mulheres que chegam e mandam eles pra ponte que partiu. E eles manda pra onde, Renata? Pra puta que pariu. Renata. E eles ficam incomodados. Marcelo, falei, já era e acabou. Mas não é assim não, viu? É assim sim. Tá. Então, infelizmente, eles ficam incomodados com isso. Imagina o senhor acha que a Renata, a Patrícia nasceu para obedecer. Aí a Patrícia chega aqui, tu vai pra casa do cacete. Como que o senhor fica? Infelizmente, ela manda, eu acho.